Quando seu gato se espreguiça no exato momento em que vê você, você realmente entende o que isso significa? Sim, parece apenas que ele está se alongando. Mas por trás desse movimento simples, existe algo que a maioria dos donos deixa passar completamente. Esse é um dos sinais mais íntimos que um gato pode demonstrar para você. E se você ignorar isso, como quase todo mundo faz, pode estar bloqueando a única forma que ele encontrou de se conectar com você. Vamos começar entendendo o que esse espreguiçar realmente significa. Primeiro, ele não está alongando os músculos. Aqui vai uma pergunta que quase ninguém faz. Se o gato estivesse apenas relaxando o corpo, por que ele faz isso exatamente quando você aparece? Por que não 5 minutos antes, quando você ainda não estava lá? Porque não tem a ver com o corpo dele, tem a ver com você. Pesquisadores de comportamento felino chamam isso de espreguiçar social, uma ação intencional ativada pela sua presença. Não por músculos tensos, não por estar acordando, por você. Pense nisso por um segundo. O gato te vê e algo no cérebro dele diz, agora. Esse momento não é aleatório, é comunicação. E aqui está o que torna isso ainda mais interessante. Os gatos não fazem isso com qualquer pessoa. Se você já percebeu que seu gato se espreguiça mais perto de você do que de outras pessoas da casa, isso não é coincidência. É uma escolha. O gato está dizendo no idioma silencioso dele, você é importante. A maioria das pessoas vê isso, acha fofo e segue a vida. Mas agora você sabe. Esse é o seu gato estendendo a conexão até você. E, aliás, se o seu gato nunca se espreguiça quando te vê, não ignore isso. No final, vamos falar sobre o que isso pode significar e pode te surpreender. Segundo, eles aprendem esse comportamento especificamente por sua causa. Você já parou para pensar se gatos selvagens fazem isso? Não. Aqui a coisa fica pessoal. Esse espreguiçar social não existe na natureza. Gatos selvagens nunca desenvolveram esse padrão, porque não precisavam. Não havia com quem se comunicar dessa forma. Mas milhares de anos atrás, quando os gatos começaram a viver perto dos humanos, algo mudou. Eles começaram a criar sinais, exclusivamente para nós. Miados em gatos adultos, para humanos. Gatos selvagens só miam quando são filhotes. Piscadas lentas, criadas para se conectar com pessoas. E esse espreguiçar entra na mesma categoria. Seu gato não está usando apenas instintos antigos. Ele está usando uma versão adaptada, que evoluiu porque os humanos passaram a fazer parte do mundo dele. Um estudo publicado na revista Animal Cognition mostrou que gatos domésticos desenvolveram um conjunto único de comportamentos usados exclusivamente para comunicação com humanos. Não com outros gatos, não com presas, apenas conosco. Então, quando seu gato se espreguiça na sua frente, isso não é só instinto, é algo aprendido. Algo que os ancestrais dele não precisavam fazer. E isso torna esse comportamento ainda mais significativo. Terceiro, as patas dele estão marcando você. Você sabia que os gatos têm glândulas de cheiro em lugares que você provavelmente nunca imaginou? Uma delas fica entre as almofadinhas das patas. E aqui está o ponto interessante. Quando o gato se espreguiça, especialmente quando pressiona ou estica as patas, essas glândulas são ativadas. Elas liberam feromônios invisíveis para nós, mas muito claros para outros gatos. E o que isso tem a ver com você? Quando seu gato se espreguiça perto de você, no sofá, na cama ou ao seu lado, ele não está apenas te cumprimentando, ele está deixando uma marca invisível. Esse aqui é meu. Sim, é territorial, mas não de forma agressiva. É território de conforto, zona segura. Essa pessoa faz parte do meu mundo. Você nunca vai sentir o cheiro, nunca vai ver o sinal. Mas para o gato, ele acabou de assinar você. E aqui está algo que muitos donos acham tocante quando entendem. O gato não faz isso com qualquer um, apenas com pessoas e lugares que fazem parte do círculo íntimo dele. Quarto, porque ele faz isso mais com algumas pessoas do que com outras. Você já percebeu que seu gato se espreguiça para você, mas quase ignora outras pessoas da casa? Isso não é coincidência, e não tem a ver só com quem dá comida. Gatos são seletivos, e muito.
Quando eles se espreguiçam diante de alguém, isso não é um truque. É uma demonstração de posição dentro da hierarquia emocional deles. Pesquisas mostram que gatos não distribuem o mesmo comportamento social para todos. Eles escolhem favoritos. E esses favoritos recebem mais contato visual, mais piscadas lentas, mais vocalizações e, sim, mais espreguiçadas. Então, se seu gato ignora alguém, mas se estica completamente quando você aparece, isso não é acaso. É escolha. Você é a pessoa dele. Agora um ponto que pode incomodar um pouco. Se seu gato faz isso com outra pessoa e não com você, isso não significa que ele não gosta de você. Só significa que você ainda não chegou nesse nível de vínculo. Gatos exigem consistência, calma e tempo. A conexão é construída, não é automática. Quinto, o espreguiçar quando você acorda. Você já abriu os olhos de manhã e viu seu gato se espreguiçando bem ao seu lado, como se estivesse esperando? Porque ele estava. Gatos são mais ativos ao amanhecer e ao entardecer. Enquanto você dormia, ele provavelmente ficou acordado por horas. Ele poderia ter se espreguiçado em qualquer momento, mas não fez isso. Ele esperou você acordar. Coincidência? Não. É um ritual. Especialistas acreditam que esse espreguiçar é uma forma de saudação. Um reset. Uma maneira de dizer: você voltou para o meu mundo, vamos começar. É o bom dia do gato. E eles fazem isso apenas com quem tem mais vínculo. E tem mais um detalhe importante. Existe vulnerabilidade nisso. Amanhã significa que ele passou a noite de guarda. Esse espreguiçar é o momento em que ele relaxa e baixa a guarda. Como se dissesse: passamos por mais uma noite. Sexto, porque ele se espreguiça bem no seu caminho. Você já tentou andar pela casa e de repente seu gato se esticou bem na sua frente, bloqueando a passagem? Isso não é acidente. É estratégia. Gatos entendem perfeitamente seus padrões de movimento. Eles sabem por onde você anda e escolhem exatamente esses pontos para se posicionar. Pense pelo lado dele. Ele poderia se espreguiçar em qualquer lugar, mas escolhe o único lugar onde você vai parar. Isso é busca de atenção? Sim, mas não desesperada. É uma confiança quase ousada. Como se dissesse: eu sei que você está ocupado, mas eu sou mais importante. E o curioso é que, na maioria das vezes, ele está certo. Você para, olha, reage, e ele consegue exatamente o que queria: sua atenção. Alguns especialistas dizem que isso também é uma forma leve de testar controle. Ele vê se consegue mudar o seu comportamento, e toda vez que você para, ele confirma que sim. Sétimo, o que significa se ele nunca faz isso? E se o seu gato nunca se espreguiça quando vê você? Se você chegou até aqui pensando: o meu não faz isso. Primeiro, calma. Isso não significa que ele não gosta de você, mas é um sinal que merece atenção. Gatos que não fazem isso geralmente estão em duas situações: ou não se sentem completamente seguros, ou aprenderam que esse comportamento não gera resposta. Lembra que falamos que isso é um comportamento desenvolvido para humanos? Ele só continua existindo se funciona. Se seu gato tentou se comunicar assim várias vezes e você ignorou, ele aprendeu que não adianta. A boa notícia é que isso pode ser recuperado. Comece a prestar atenção. Quando ele demonstrar qualquer tentativa de contato, responda. Uma piscada lenta, uma palavra suave, um toque leve, se ele permitir. Você está ensinando que ele está sendo entendido. Se o seu gato parece tenso no geral, observe o ambiente. Barulhos altos, rotina irregular, movimento excessivo. Tudo isso pode impedir ele de relaxar o suficiente para se espreguiçar. Dê tempo, seja consistente e observe. Porque quando ele começar a fazer isso, você vai perceber que nunca foi apenas um alongamento. Era sempre uma forma de dizer: eu quero me conectar com você.